Olá pessoal, eu sou o professor Lucas e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução ao Microsoft Excel. No nosso terceiro módulo de estudo do Microsoft Excel 2019, nós estamos trabalhando com a construção de gráficos. Nos últimos vídeos, nós vimos uma pequena introdução sobre a importância desses gráficos e algumas referências teóricas para que a gente pudesse trabalhar com eles dentro do Excel. Criamos o nosso primeiro gráfico, que foi um gráfico de setores, popularmente conhecido como gráfico de pizzas. E hoje eu vou trazer para vocês a criação e edição de um gráfico 3D, basicamente um gráfico do modelo de barras. Esses gráficos 3D, eles possuem uma representação visual que é mais chamativa. Eles talvez sejam mais interessantes de serem utilizados em apresentações, né, quando você quer causar um impacto visual. Então, para a gente criar o nosso primeiro gráfico 3D, vamos considerar os mesmos conjuntos de dados que nós já trabalhamos anteriormente. A gente está simulando aqui uma planilha de produção de soja, em que a gente tem os anos de 2013 a 2019 e alguns valores referentes às toneladas produzidas. O primeiro passo que nós teremos é que selecionar a coluna que a gente quer que seja representada como gráfico, né? Então, nós vamos selecionar os nossos dados. O que é interessante para a gente é que a quantidade de toneladas seja representada nas colunas do nosso gráfico. Depois dessa seleção, lá na guia Inserir da nossa barra de ferramentas, nós vamos selecionar a opção Inserir gráfico de colunas ou barras. E quando nós selecionarmos isso, outras opções vão se abrir. E eu optei aqui por escolher o modelo de colunas 3D agrupadas. Por forma padrão, o gráfico criado é este daí. Então vocês percebam que a gente tem algumas limitações nesse gráfico que a gente pode resolver com a edição e formatação dele. Então vamos passo a passo. Primeira situação é que as barras, apesar delas estarem aqui referenciadas com os valores de interesse nosso, referente às toneladas produzidas, mas a gente não tem a referência de ano aqui. A gente só tem uma numeração aqui de 1 a 7. O interessante é que a gente tivesse essa referência anual. Então, para resolver isso daí, a gente clica com o botão direito sobre o gráfico e vamos escolher lá a opção Selecionar dados. Quando a gente fizer isso, uma nova janela vai se abrir, que é essa janela que está na tela de vocês aí. Nós vamos editar aqui os rótulos dos eixos horizontais, né? Pensa lá, ó, eixo vertical, eixo horizontal. Como é o eixo horizontal que eu quero trocar a informação, nós vamos editar os rótulos dos eixos do eixo horizontal. Vamos clicar ali sobre o botão editar e novamente uma nova janela se abre. Basicamente essa nova janela se abre para a gente fazer a seleção dos dados que a gente quer inserir ali. Então, quando essa nova janela se abrir, nós simplesmente vamos selecionar as células que contêm lá os anos de 2013 a 2019. Clico em OK, vai voltar para a janela anterior e clico em OK novamente. Então, para confirmar essa seleção de dados e confirmar a alteração da informação do eixo horizontal, eu vou clicar 2 vezes em OK. O nosso resultado
já vai ser como no gráfico que eu apresento para vocês. Então, observem aqui que a nossa numeração de 1 a 7 dos eixos horizontais, ela foi alterada pelos nossos anos de referência. Perfeito? Mas dá para melhorar ainda mais esse gráfico. Observe o nosso título. Toneladas. Toneladas de quê? Seria interessante que a gente tivesse um título mais intuitivo. Então a gente pode pensar num título mais adequado para esse gráfico. E depois que a gente pensar nesse título, a gente vai precisar modificar esse título no gráfico. Essa modificação de título, ela funciona como uma edição de texto. Então, basicamente, você vai selecionar o título do gráfico e começar uma edição. Você, nessa edição, vai poder alterar tipo de letra, tamanho de letra, colocar negrito, colocar itálico, sem nenhum problema. Então, perceba aqui, que eu alterei o meu título. Eu alterei o meu título para produção de soja. Ok? Vamos melhorar mais ainda nosso gráfico? Observe aqui que eu tenho as informações de toneladas e eu tenho as informações de a qual ano se refere cada produção. Mas eu sei disso porque eu que fiz o gráfico. A pessoa que pega esse gráfico para ler não tem uma certeza do que isso significa ou não tem a certeza do que isso significa. Por exemplo, não vai saber se aqui são toneladas ou se são quilos. Então eu preciso identificar esses eixos, porque é essa identificação que vai facilitar a interpretação do meu gráfico por parte de quem está lendo ele. Para a gente inserir essa identificação dos eixos do gráfico, a gente vai dar um duplo clique sobre ele, simplesmente para aparecer na parte superior da nossa tela a nossa guia de formatação de gráficos. Então essa guia vai ficar visível na nossa barra de ferramentas superior. Nesta guia, nós vamos selecionar a opção Adicionar elemento de gráfico. Em seguida, vamos selecionar título dos eixos. Percebam que a gente tem a opção de colocar dois títulos de eixos, duas opções principais. Vocês podem até explorar mais opções se tiverem com o Excel aberto aí. Mas as nossas duas opções principais são título do eixo horizontal principal e título do eixo vertical principal. Primeiro nós vamos clicar em horizontal vertical e o nosso título do eixo horizontal vai ser colocado. O mesmo processo a gente vai repetir para colocar o título do eixo vertical. Então, adicionar elemento de gráfico, títulos dos eixos e agora nós vamos clicar em vertical principal. Feito isso, o nosso gráfico, já com o título modificado, possui também títulos nos seus eixos. Eu nomeei aqui como ano de produção no eixo horizontal, nomeei como toneladas no eixo vertical. Assim como o título do gráfico, que é produção de soja, os títulos de eixo também podem ser modificados com tipo de fonte, tamanho da fonte, colocar em negrito, em itálico, mudar a cor. Tá? Então, todas as opções que nós temos de formatação de texto, nós podemos aplicar ao título, tanto do gráfico quanto dos eixos do gráfico. Para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui uma última ferramenta que pode tornar o gráfico mais atraente do ponto de vista visual, mais chamativo.
a gente consegue mudar a cor das barras. Para isso, basta clicar sobre a barra que a gente quer mudar de cor. Se eu clicar somente uma vez, todas as barras do meu gráfico vão ser selecionadas. Se eu clicar mais uma vez, depois de todas as barras estarem selecionadas, eu vou selecionar uma única barra, uma barra específica. Feito isso, uma janela lateral de opções e ferramentas se abre. Nessa janela lateral, eu vou selecionar a opção preenchimento. Se necessário, eu vou abrir as opções, porque eu preciso visualizar essa ferramenta de cor. Nesta ferramenta de cor, basta a gente clicar aqui e selecionar a nova cor que nós desejamos para as barras. A gente pode repetir esse processo para todas as barras que a gente desejar. Depois de eu fazer uma rápida mudança na cor das minhas barras, observe aí como o gráfico ficou mais colorido. Tá? Eu apresento o gráfico colorido para vocês só para colocar a informação de que é possível mudar essas barras, a cor dessas barras. Tá bom? Tomem cuidado para o tipo de apresentação que você está fazendo nesse gráfico. Se você está fazendo uma apresentação mais formal, um trabalho acadêmico, um trabalho de universidade, uma apresentação mais séria no seu trabalho, não é muito indicado você fazer um gráfico muito carnaval, muito colorido como este. Tá? Então você tem que ter essa sensibilidade de uso de cores. Perfeito? Pessoal, eu fecho aqui o nosso assunto de gráficos. Eu acho que o básico do básico para a gente começar a trabalhar com gráficos no Excel foi falado. Tá? E fecho também o nosso assunto sobre o Microsoft Excel. Na próxima aula a gente vai fazer uma atividade teórica, tá? 10 questões de marcar aí no nosso formulário, como a gente já está acostumado. E na semana seguinte já é a nossa prova. Não é isso? Se eu não estou enganado, na semana seguinte já é a nossa prova. Então, qualquer dúvida eu estou à disposição. Tchau, tchau.